Estamos aqui hoje no caso do Estado de Ohio contra Martina Esquita, processo número 250425. A senhora Eisenberg e o senhor Wingate estão aqui em nome da senhora Esquita. O Estado de Ohio está representado pela senhora Tuck. Estamos aqui hoje para a sentença. Há outras partes. Eu tenho o PSI. Eu quero registrar uma coisa antes de continuarmos. Isso acontece de vez em quando. Nós teremos muitas conversas. Os advogados vêm ao tribunal antes e perguntam antes de o réu se declarar culpado no processo sobre certos acordos ou talvez sobre qual direção o tribunal pode tomar em um caso. Agora, geralmente eu não faço isso. Eu nunca darei detalhes específicos. A única coisa que eu conversei com as partes foi o fato de que eu não daria, de forma alguma, a pena máxima. Isso é aplicar a pena máxima em cada acusação e somá-las. Isso deixou todo o resto em aberto. Essa conversa novamente aconteceu no meu gabinete. Acho que seria importante. Conheço a família e, desculpe, não pensei nisso ao registrar. Talvez devesse ter colocado só naquela hora. Para ser sincera, não foi uma grande promessa. Mas foi algo que eu declarei e reiterei novamente. Então, eu só quero que todos no tribunal saibam e que fique registrado que o tribunal acabou de dizer que não vai aplicar a pena máxima acumulada para Martina Esquita. E foi só isso que foi apresentado. Então, vou passar a palavra para o Estado de Ohio. Meritíssimo, para esclarecer, o Estado de Ohio argumenta que as acusações às quais nos declaramos culpados não seriam unificadas. As acusações 2 e 3 representam danos distintos, separados e identificáveis, e há lesões separadas. Conforme delineado no Bill of Particulars do Estado de Ohio e de acordo com a jurisprudência, em especial o caso Estado contra Scott, que é uma decisão do 6º Distrito de 2014, Ohio 3044. Além disso, Ohio argumentaria que as acusações 2 e 3, as agressões graves, não se fundem com o crime de sequestro neste caso, devido à natureza prolongada e distinta do sequestro em relação ao ataque criminoso. Ohio citaria jurisprudência já bem conhecida por este tribunal. Estado de Ohio contra EADs novamente, 6º Distrito 2025, Ohio 2617. Fora isso, o Estado pediria o nole apropriado. Acredito que sejam as acusações 4, 5 e 6. Acredito que são as 3 acusações que devem ser agora. A vítima está presente e gostaria de fazer uma declaração ao tribunal. Acredito que ela pediu para um parente fazer uma declaração em seu nome. Perfeito, obrigada. Por favor, diga seu nome para registro. Matt Cherry. Obrigada. Obrigado, meritíssimo. Agradeço ao Ministério Público, ao senhor e ao tribunal por esta questão. Esta declaração também é da vítima. Prezado juiz Oglender, estou fornecendo esta declaração para compartilhar com o tribunal o impacto das agressões que sofri naqueles 10 dias, em março de 2025, que Martina, Michael, Austin, Chance, David e Aaron causaram na minha vida. Espero que minhas palavras ajudem o tribunal a entender os efeitos profundos e duradouros que esse evento causou. Essas agressões levaram a desafios financeiros devido a contas médicas, salários que deixei de receber e despesas relacionadas à minha recuperação. Tenho muitas contas médicas chegando devido às minhas lesões extensas e isso me preocupa. Esses encargos aumentaram o estresse e a ansiedade que já sinto. Antes disso, sempre tive emprego. Perdi pelo menos 2 por causa da Martina. Depois, nesses 2 anos, não consegui trabalhar porque ela não permitia. Quando finalmente me libertei, eu ainda precisava me recuperar tanto que ainda não consegui voltar ao trabalho. Sou grato à minha família e nunca vou duvidar da devoção deles por mim. Meus ossos quebrados se curaram em poucas semanas, mas eu fiquei imobilizado e a fisioterapia durou muito mais tempo. Ainda tenho pesadelos sobre o que você e aqueles homens fizeram comigo. Martina, porque nada disso teria acontecido se você não tivesse sido a articuladora ou a mente por trás de todas as coisas ruins que aconteceram comigo. Eu pensava que Martina era minha amiga, pois dizia que me amava e se importava comigo. Eu não acreditava que Martina pudesse amar e cuidar dos outros, mas ela não entende o que é amor, compaixão e honra.
Acho que ela fará isso novamente, e a única forma de proteger nossa comunidade e a mim é mantê-la presa o máximo possível. Antes de Martina voltar para a minha vida, eu nunca tinha conhecido nenhuma das outras pessoas envolvidas nessa situação. Assim que entrei naquela casa na Avenida Parker, nunca mais me permitiram sair sozinho, falar com minha família novamente ou sequer ficar com meu próprio celular. Eu suportei o abuso de cada uma dessas pessoas durante todos os 2 anos em que fui mantido lá. Martina é uma mulher enganadora, manipuladora e cruel que gostava de me machucar e de ver os outros me machucando. Implorei para que ela parasse as agressões. Sentia muita dor, mas ela ignorou e ainda pediu que outra pessoa me agredisse. Eu não consigo entender por que qualquer um deles fez isso comigo. Eu nunca fiz nada contra nenhum deles ou contra os animais que viviam na casa em que fui forçado a ficar. Na verdade, eu nunca fiz nada a ninguém para merecer o que cada um deles fez comigo. Martina usou todos contra mim e eu simplesmente não consigo entender o porquê. A tortura que eu suportei foi impensável e bárbara. Vocês não me trataram como um ser humano. Lembro que, enquanto eu estava em cativeiro, você ficava perto e dizia ao Michael para me deixar comer o mínimo, afirmando que não era tão desumano e que eu precisava receber algo para comer. Assim como no vídeo da câmera corporal, quando disse que não era sequestrador e achou engraçado, mas para mim não teve graça. Mas eu realmente acho que é um pouco de karma você passar anos da sua vida preso. Juiz, peço que dê a Martina o máximo de tempo possível, porque eu realmente acredito que ela vai reincidir e fazer isso de novo com outra pessoa. Ela não demonstrou remorso neste caso. Agradeço por me ouvir e falar sobre como isso poderia ter afetado minha vida. Obrigado. Eu quero dizer, juiz, por mais difícil que seja fazer isso. Quase 30 anos atrás, nesta mesma data, eu estava em uma situação muito parecida e fui vítima de um crime violento horrível no tribunal do juiz MacDonald. Naquela época, o promotor Mankins. Tenho 46 anos e isso aconteceu quando eu tinha 16, convivo com isso todos os dias. E Austin também conviverá com isso. E temos muita sorte de tê-los. Mas nossa família pede que vocês façam o melhor que puderem e deem a Martina o máximo de tempo possível. Obrigado. Obrigada, Sr. Cherry. Mais alguma coisa por parte do estado de Ohio? Meritíssimo. Obrigada. Por favor, Eisenberg. Bom dia, Meritíssima. Meritíssima informa ao tribunal que a defesa concorda com o Estado no que diz respeito à acusação de homicídio. E Meritíssima, em nome de Martina Esquita, Martina, Sr. Wingate e de mim mesma, gostaria primeiro de agradecer ao tribunal por ter adiado este assunto até hoje. Agradecemos sua compreensão e flexibilidade. Nós sabemos que uma resolução final neste caso já era muito aguardada, esperada há muito tempo, muito aguardada, mas esses poucos dias extras concedidos pelo tribunal foram indispensáveis, necessários para fazermos isso da maneira certa, para acertarmos. Então, mais uma vez, Meritíssima, obrigada. Estamos diante do tribunal hoje porque, no dia 30 de abril, Martina declarou-se culpada de uma acusação de sequestro e 2 acusações de agressão grave, na qual ela assumiu a responsabilidade por suas ações. Em março de 2025, foi uma confissão de culpa. E Meritíssimo pelos fatos deste caso, e sei que o tribunal conhece alguns, entende-se porque ela preferiu se declarar culpada a ir a julgamento. Os fatos são ruins, os fatos são graves e, para ser sincera, os fatos são constrangedores para todas as partes envolvidas. Mas eu gostaria de dizer ao tribunal que, embora o tribunal saiba quais são os fatos do caso, o tribunal realmente não sabe nada sobre Martina, além do fato de que ela decidiu se responsabilizar, assumir a responsabilidade neste caso, ao se declarar culpada. E novamente eu digo ao tribunal, ela se declarou culpada porque reconheceu que era culpada. E agora eu entendo que em seu relatório de investigação pré-sentença ela diz: eu não acho que sequestrei esse homem. Isso é verdade.
Ela realmente não pensava assim, mas depois de várias conversas comigo e com o Sr. Wingate, ela passou a entender que a definição legal de sequestro é diferente da definição de sequestro para leigos. E hoje ela está assumindo a responsabilidade por suas ações. No entanto, meritíssima, essas ações, esses 10 dias em março de 2025, não representam tudo o que Martina é. Hoje, diante deste tribunal, ela tem 29 anos de idade. Aos 3 meses, o padrasto começou a abusá-la sexualmente. Aos 2 anos, ele já a estuprava. Ela morava em uma casa com a mãe, que não a ouvia. Quando ela dizia, seu homem, meu padrasto, está me estuprando. Até os 9 anos de idade, ela sofreu. Até ela ir morar com o pai, as coisas não eram muito diferentes. Na verdade, eram piores. O pai dela, um viciado em drogas, costumava vender Martina por comprimidos. Ele a vestia como uma prostituta e a entregava para pessoas em troca de dinheiro. Só quando ela tinha 14 anos, curiosamente, morando de hotel em hotel com o pai, que ela fez uma amiga em um desses hotéis. E aconteceu que a mãe da amiga era assistente social, chamou o serviço de proteção à criança e Martina foi retirada do cuidado do pai aos 14 anos, sendo colocada em um acolhimento familiar. As coisas mudaram, o abuso sexual parou. Mas ela não tinha ninguém, ela não tinha orientação, ninguém para amá-la. Então eu vou concordar com a afirmação que acabou de ser feita sobre Martina. Ela não entende o que é amor porque nunca sentiu isso. Nem os pais dela, nem nenhum dos familiares dela. Ela está aqui comigo e com o Sr. Wingate, mas sinceramente ela está aqui tão sozinha quanto viveu toda a sua vida. Depois que ela saiu do acolhimento familiar aos 18 anos, ela decidiu seguir sozinha. Ela decidiu ir e tentar construir a família que nunca teve. Embora ela não tenha escolhido as pessoas certas, como ela poderia saber? Com esse tipo de histórico, e eu também vou dizer que ela tem muitos problemas de saúde mental, alguns deles são genéticos e biológicos, como desequilíbrios químicos no cérebro dela. Alguns desses problemas vêm das situações que ela viveu na vida dela. Então, com esse histórico meritíssimo, que tipo de vida se poderia esperar que a senhora Esquita tivesse? Essas foram as cartas que a vida deu para ela, e ela teve que jogar com o que tinha da melhor forma possível. Tudo se resumiu a escolhas, e ela fez muitas escolhas erradas. E meritíssimo, ela vai lhe dizer que fez muitas escolhas erradas. Mas o que uma pessoa como ela poderia fazer, além de tomar decisões ruins, quando ninguém mostrou a ela o que é certo? Na verdade, foi exatamente o contrário. As pessoas que deveriam amá-la, as pessoas que deveriam apoiá-la, as pessoas que deveriam ajudá-la a crescer, foram as que a destruíram. Ela foi destruída desde cedo, e essa fissura só foi aumentando à medida que ela crescia, e todas essas experiências de vida foram se acumulando. E ela não tinha habilidades para lidar com isso, nem uma rede de apoio para ajudá-la a enfrentar essas situações. E meritíssima, gostaria de deixar muito claro que ao fazer essas declarações, não é meu objetivo nem minha intenção apresentar Martina como a verdadeira vítima neste caso. Há apenas uma verdadeira vítima neste caso. Essa pessoa é Austin McClellan. Não só reconheço isso de todo o coração, mas o tribunal também ouvirá Martina. Vocês ouviram isso da própria Martina. Ela também reconhece isso. E sabe, meritíssimo, na verdade, enquanto ela está sentada diante de você hoje, Martina não é uma vítima. Ela não é vítima de nenhuma circunstância que tenha enfrentado. Não, Martina é uma sobrevivente. Segundo todos os relatos, Martina é uma sobrevivente. Ela falará no tribunal hoje. E como tem sido durante toda a sua vida, a maioria das pessoas não vai querer ouvir o que ela tem a dizer. Mas é muito importante que a gente escute.
Esta é a vida de alguém que foi silenciada, ignorada, desvalorizada, descartada. E talvez, se alguém tivesse dedicado um momento lá atrás para ouvir Martina de verdade e agir corretamente com ela, não estaríamos diante do tribunal hoje. E por fim, comecei com uma nota de gratidão e gostaria de terminar da mesma forma. Agradeço ao tribunal por me designar para o caso de Martina. Talvez não se lembrem, mas no dia da nomeação hesitei um pouco em aceitar. Com tudo que ouvi, não tinha certeza se conseguiria lidar com uma cliente como a Martina. Mas, meritíssimo, estou muito feliz por ter dado uma chance a Martina e a este caso, porque essa não é uma descrição precisa de quem essa jovem é. Ela é muito mais do que uma manchete sensacionalista. Ela é um ser humano. Ela é um ser humano como você e eu, e isso também a torna imperfeita. Ela é imperfeita. Ela é frágil. Mas tudo o que ela pode fazer é tentar ser uma pessoa melhor amanhã do que ela é hoje. Acho que ela está nesse caminho. Enquanto ela esteve na prisão, ela aproveitou plenamente todos os recursos disponíveis para ela, como aconselhamento e aulas. Ela possui vários certificados que vou reunir antes de ela ser enviada para a instituição, dependendo do que o tribunal decidir. Acredito mesmo que ela está nesse caminho. Ela está pronta e disposta a aceitar as consequências de suas ações e usar essa experiência como um passo para o crescimento e para a cura. Estou muito orgulhosa de Martina, e foi um privilégio representá-la e ser sua voz nos últimos 14 meses. Mas eu realmente acho que ela está pronta para amplificar sua própria voz, meritíssimo, e defender a si mesma, se o tribunal permitir. Sim, fazer uma declaração. Obrigada. Senhora Escolheta. Meritíssima, tudo bem se ela se sentar? Uma espécie de carta de desculpas. Quero começar te dando um enorme pedido de desculpas do fundo do meu coração. Eu assumo total responsabilidade pelas minhas ações e pelo papel que tive em tudo isso. Eu sei que mentalmente você vai ter que lidar com isso pelo resto da sua vida. E por isso, me desculpe. Me desculpe por ter te causado tanta dor mentalmente, fisicamente e principalmente emocionalmente. Eu deveria ter tomado uma atitude e colocado um fim em tudo isso. E sinto muito por não ter feito isso. Eu fui covarde. Eu fui muito covarde com você, sabe? Eu deveria ter sido uma amiga quando você mais precisava. Não alguém que te derruba quando já está mal. Não espero que aceite meu pedido de desculpas. Mereço refletir sobre meu comportamento e ações. Reconheço que fui um monstro e peço desculpas, pois sei que não era assim quando você me conheceu. Também peço desculpas à sua família. Me desculpe por toda a dor e sofrimento que causei a todos vocês. Eu fiz vocês se preocuparem. Eu fiz vocês chorarem. Se eu estivesse no seu lugar e fosse meu bebê, sentiria o mesmo. Me desculpe tanto por ter magoado todos vocês e eu assumo a responsabilidade. Nenhum de vocês precisava sentir dor no coração. Me desculpe mesmo, Austin e família. Se eu pudesse voltar atrás, nada disso teria acontecido. Me desculpe muito por ter te colocado naquela situação perigosa. Quando os problemas vêm, vêm todos de uma vez, e eu fui o raio que caiu e te machucou. Sinto muito pelo que aconteceu quando você pediu ajuda. Eu ignorei, porque deveria ter ligado para o 911, mas estava com muito medo e fui egoísta. Você fez de tudo para me mostrar que se importava comigo, mas tudo o que eu fiz foi te apunhalar pelas costas e causar dor. Me desculpe por toda a dor que causei a você e à sua família, por todo o sofrimento e toda a angústia que vocês tiveram que enfrentar por causa das minhas escolhas e atitudes ruins em relação a tudo isso. Sinto muito do fundo do meu coração, minhas mais sinceras desculpas. Obrigada. Bem, obviamente o tribunal já teve a oportunidade de ler bastante sobre este caso, já que eu já sentenciei 4 dos corréus neste processo.
E claro, você sabe como todos. Teve uma investigação pré-sentença, você sabe, obviamente, você sabe algumas acusações e eu entendo que os Correios provavelmente não queriam necessariamente assumir a responsabilidade pela parte deles, mas vou dizer que houve uma coisa consistente em todos eles, que foi que Martina Esquito era a líder de... quero dizer, isso de todas as formas é um culto. Agora, não um culto gigante, mas era como um pequeno culto. Parece que as pessoas entravam, mas você não podia sair. Então, há coisas que o tribunal precisa levar em consideração. Primeiro, eu preciso levar em consideração. Ela não tem antecedentes. Mas, nossa, isso foi de outro nível para alguém cometendo delitos pela primeira vez. Eu entendo que você foi diagnosticada com, sabe, TPT, depressão, ansiedade. Parece que você recebeu um diagnóstico. E eu não sei se sua advogada te contou, mas eu passei os primeiros 9 anos da minha carreira processando pessoas que estupraram e abusaram de crianças. Curiosamente, alguns desses jovens me encontraram no Facebook, continuam em contato comigo e ainda me agradecem por ter cuidado do que eu fiz. E você não pôde ver ninguém pagar pelo que fizeram com você. No entanto, o que eu digo é... com ou sem aconselhamento, e você sabia que tinha problemas. Você já é adulta há muito tempo. Você tem 29 anos, sabe? Então você precisa assumir alguma responsabilidade para tratar do que aconteceu com você no passado e lidar com isso. Mas você não deu continuidade e rejeitou todas as recomendações. Isso está bem claro no PSI. Quero dizer, a vítima afirmou claramente que você tomou todas as decisões, mandou os outros agredi-lo, e você também o agrediu com socos e um taco. Bateu na cabeça dele com uma frigideira. Ele teve costelas fraturadas, externo fraturado e fíbula fraturada. Isso é muita surra. As agressões eram só o começo. O lugar onde você o mantinha era nojento, e vocês também moravam lá. Você o privou de comida, não deixava ele usar o banheiro quando precisava. Quero dizer, essas são coisas que vão muito além da dor física de quebrar ossos. Essas são coisas que afetam psicologicamente. E como alguém que já passou por isso, o que você escolheu fazer em vez de usar o seu trauma para ajudar outras pessoas e tentar tornar o mundo um lugar melhor por causa do que viveram? Você, em vez disso, direcionou isso para a vítima neste caso. Então, eu vou dizer que aprecio o fato de você assumir a responsabilidade aqui no tribunal. Você comentou no relatório pré-sentença que outros tentavam te transformar em um monstro. Eu não vou usar essa palavra porque simplesmente não é um termo jurídico. Não tenho certeza se encaixa. No entanto, acho que o que quero tirar disso é... que você está se esquivando e dizendo que estão jogando a culpa em você. E não há nada em tudo o que eu li até agora que não mostre que você foi, de fato, a líder de tudo isso. A presunção de prisão é aqui por crime de primeiro grau, 2 crimes de segundo grau. A ausência de condenações anteriores é a única coisa a seu favor que afasta essa presunção. Não há mais nada sobre qualquer fato deste caso que faça este tribunal hesitar em não superar essa presunção ou em superá-la de outra forma. Este caso realmente deixou o tribunal enojado. E você sabe, você tem TPT pelo que passou. Você nem consegue imaginar o que essa pessoa, essa vítima, vai passar todos os dias pelo resto da vida dele. Espero que ele tenha dias sem pensar nisso. Você claramente tinha controle sobre esses homens que então faziam o que você mandava. Então isso não apaga seus problemas de saúde mental.
E novamente podemos sentir pena da forma como sua vida começou e ainda assim reconhecer que precisa haver punição e reabilitação e responsabilização pelas coisas que você fez com essa pessoa. Agora eu sei que você sabe qual foi a sentença que dei aos seus corréus. Por isso analisei todos esses casos, não escolho um número aleatoriamente em cada um. Sabe, eu tento pensar cuidadosamente para decidir o que é apropriado na sentença. E eu vou começar agora mesmo dizendo que não tem como você receber menos do que aquele que teve a pena mais alta, que foi o Michael, seu marido, porque você era a líder do grupo. Não vi nada que contradiga isso. É quase como se, quando ouço sobre o seu passado, parece que você pegou todo aquele trauma e simplesmente o despejou, ao invés de assumir a responsabilidade e talvez buscar ajuda para isso. Mesmo assim, você jogou isso em cima de outra pessoa e a colocou na mesma posição em que você esteve, embora por menos tempo, mas ainda assim é significativo. Audiência de sentença realizada de acordo com o Código Revisado 292.919. A ré teve todos os direitos garantidos pela regra criminal 32. Desculpe. É a primeira coisa que eu deveria ter feito. Acho que a senhorita Eisenberg está com isso. Aproxime-se sim. Tudo certo. Acabei de começar e preciso ler em voz alta. Senhora Guida, sei que passou por isso. Obrigada, senhorita Eisenberg. Tudo bem, este é um aviso das obrigações de se registrar como autora de crime violento por lei, embora eu saiba que a senhorita Eisenberg provavelmente acabou de ler tudo isso com e para a senhora Esquita. Eu tenho que ler isso em voz alta por exigência da lei. Então você foi condenada ou se declarou culpada de um crime que enseja o registro como autora de crime violento, conforme a seção 2903.41. Você é obrigada a se registrar pessoalmente com o xerife do condado onde estabelecer residência dentro de 10 dias após chegar a esse condado ou se permanecer em uma residência por mais de 3 dias no condado. Você deve fornecer ao xerife informações como o número do seguro social, nome completo, apelidos, endereço residencial e dados sobre o crime pelo qual foi condenada ou se declarou culpada. Uma descrição de quaisquer cicatrizes, tatuagens ou outras marcas distintivas em seu corpo, o nome e o endereço de qualquer local onde você trabalhe ou estude. Qualquer número de CNH, carteira de motorista comercial ou identidade estadual emitidos para você. O número da placa de cada veículo de sua propriedade operado por você ou registrado em seu nome. O número de identificação do veículo e a descrição do veículo também devem ser fornecidos ao xerife. Você é obrigado a fornecer ao xerife suas impressões digitais e impressões das palmas das mãos. O xerife também tirará uma fotografia sua no momento do cadastro. Após essa data de cadastro inicial, você é obrigada a se recadastrar anualmente. Atualize ou corrija as informações acima que mudaram e forneça dados adicionais solicitados no escritório do xerife do condado em até 10 dias após o aniversário do seu cadastro inicial. Se você mudar o seu endereço de residência, deverá fornecer uma notificação por escrito dessa mudança ao xerife com quem você se cadastrou mais recentemente e ao xerife do condado em que pretende residir. Você é obrigada a cumprir todos os requisitos descritos acima por um período de 10 anos. Como sua residência prevista é no condado de Lucas, você deverá se cadastrar pessoalmente no prazo máximo de 10 dias após a sua liberação da prisão nesse condado. Escritório do xerife localizado em 1622, Spillbush, Toledo, Ohio, 43.604. O não cadastramento ou a não verificação de residência nos prazos especificados resultará em processo criminal. E eu vejo sua assinatura, ou o que acredito ser sua assinatura. Essa é sua assinatura, senhorita Esquita? Sim. E você revisou isso com a senhorita Eisenberg? Sim. Certo. Tem dúvidas sobre o formulário? Nenhuma. Vamos te dar uma cópia. Tudo bem. Sim. Desculpa, é que eu só estou deixando aqui comigo quando eu começo. Não, eu agradeço. Sim. Nossa, está quente aqui dentro? Não.
Quais são os meus? Está demorando muito. Tudo bem. Obrigada. A audiência de sentença foi realizada de acordo com o artigo 292919. A ré teve seus direitos garantidos conforme a regra criminal 32. O tribunal analisou o registro, declarações orais, qualquer declaração de impacto da vítima, o relatório pré-sentencial elaborado, bem como os princípios e objetivos da sentença conforme o artigo 292.911. O tribunal analisou gravidade e reincidência segundo o artigo 292912. Você está sendo informada de que tem o direito de recorrer da declaração de culpa. Essa apelação deve ser apresentada dentro de 30 dias após a sentença. Se você desejar apelar, mas não tiver condições de arcar com os custos, os documentos relevantes necessários para apelação e uma advogada seriam fornecidos gratuitamente. O tribunal reconhece que você se declarou culpada em 30 de abril de 2026. Você foi considerada culpada por este tribunal da acusação número 1 de sequestro 290501A3 e ser um crime de primeiro grau. Acusações 2 e 3, lesão corporal grave, ambas violações do artigo 2903.11A-1 e D-1 letra A. Ambas são crimes de segundo grau. Vou registrar que esses certamente não são casos que teriam penas cumpridas em conjunto ou seriam fundidos. O tribunal detalhou os ossos quebrados e as ações que ocorreram nesses crimes de lesão corporal grave. E claramente pode haver mais do que os crimes de lesão corporal grave aos quais a senhora Esquita se declarou culpada. O tribunal conclui que a ré não é adequada para a medida alternativa à prisão. A prisão é compatível com os propósitos do artigo 292.911. Portanto, fica determinado que o tribunal irá que a ré cumpra a seguinte sentença. E eu vou dizer isso. Uma coisa, obviamente, nada vai melhorar isso para a família. Nada vai melhorar isso para a vítima. Eu digo isso mesmo em um caso de assassinato. Nada disso vai fazer você voltar a ser como era antes daqueles 10 dias. E o tribunal certamente levou em consideração as outras sentenças e o papel de Martina Esquita, no que aconteceu. Quanto à acusação número 1, sequestro, o tribunal sentencia a senhora Esquita a um período de 8, no mínimo 8 anos, no máximo 12 anos. Na acusação número 2, o tribunal sentencia a Martina Esquita e na acusação número 3, de 7 anos a 10 anos e meio. As sentenças devem ser cumpridas uma após a outra. Isso é necessário para cumprir os propósitos dos artigos 2929.11 e 2929.14 e não é desproporcional à gravidade da conduta da infratora ou ao perigo que ela representa. O tribunal também conclui que isso é necessário para proteger o público de futuros crimes ou para punir a infratora. Pelo menos 2 das múltiplas infrações foram cometidas como parte de um ou mais cursos de conduta e o dano causado por 2 ou mais das múltiplas infrações cometidas foi tão grande ou incomum que nenhuma pena de prisão única para qualquer uma das infrações cometidas como parte de qualquer um dos cursos de conduta reflete adequadamente a gravidade da conduta da infratora. Então, isso resulta em uma sentença de, se estou somando corretamente, de 22 a 26 anos. Segundo o Código Revisado 2929-B2, letra G, a ré não pode ingerir ou ser injetada com drogas de abuso e deve fazer testes de drogas com resultados negativos. Devido à condenação, a ré nunca poderá usar, receber, comprar, possuir, transportar ou ter arma de fogo ou munição. Qualquer violação é punível como crime. Você também está sendo obrigada a se submeter a testes de DNA conforme o artigo 2901.07. Você pode ter direito a ganhar dias de crédito nas circunstâncias especificadas no artigo 2967.193. Esses dias não são automáticos. Eles devem ser conquistados da maneira prevista nesse artigo. O total de dias acumulados conforme esse artigo não deve exceder 8% do total de dias da pena estadual de prisão. A ré também é informada conforme o projeto de lei do Senado 201 e o Código Revisado 292919B2, letra C, 2967.271. Nós conversamos sobre isso no momento do seu acordo.
Existe uma presunção refutável de que você será libertada ao cumprir a pena mínima. Essa é a sua sentença. São suas ações na instituição que podem aumentar a sentença máxima. Se você tiver problemas ou violar regras, eles podem fazer uma audiência sem relação com o tribunal. Como falei na audiência de confissão, o Departamento de Reabilitação e Correções realiza uma audiência. Eles levam em consideração quais são as suas acusações, qual é o seu nível de segurança lá dentro, o que você fez para se meter em problemas e outros fatores, e podem contestar essa presunção. Eles podem, na verdade, fazer isso mais de uma vez. Você pode se meter em problemas, eles podem adicionar tempo. Se você se meter em problemas de novo, eles podem adicionar ainda mais tempo. Eles podem fazer isso quantas vezes quiserem. O que eles não podem fazer é te manter além daquele tempo máximo. Após a liberação da prisão, o período de supervisão após a libertação, neste caso, é obrigatório, não menos que 2 anos e não mais que 5 anos. Isso é para o crime de primeiro grau. Os 2 crimes de segundo grau também estão sujeitos à supervisão após a libertação, mas esses não são períodos consecutivos. Então, você ficará sob supervisão por 2 a 5 anos. Se você tiver problemas sob supervisão após a libertação, o Conselho de Liberdade Condicional pode te mandar de volta por até 9 meses por violação, até metade do tempo citado. Se você cometer outro crime grave durante o controle pós-libertação, pode voltar para cumprir o restante do controle ou 1 ano, o que for maior. Receba uma sentença de prisão pelo novo crime, podendo ser cumprida consecutivamente. A ré deve ser conduzida sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções. Você vai receber crédito por 423 dias a partir desta data, junto com os dias futuros de custódia, enquanto aguarda o transporte para a instituição estadual apropriada. Conforme o acordo de confissão, arquivarei os itens 4, 5 e 6. Algo mais, senhora Sizemore, senhor presidente? Mais alguma coisa, senhora Cut? Não. Tudo bem, desejo sorte a todos, desejo sorte a você, desejo sorte à família, desejo sorte à vítima. Obrigada.